Querido e estimados irmãos, quero lhes dizer que esta mensagem trata-se de um estudo sobre Virgem Maria Santíssima, a escolhida de Deus. Um texto fora do contexto se torna pretexto para confundir as pessoas. Muitas vezes, a pessoa fica citando versículo decorado e se achando, inclusive, doutor em Bíblia Sagrada, quando, na verdade, não sabe nada, absolutamente nada. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, ou seja, fontes de sabedoria fluirão sobre tal. São palavras de Jesus. A Bíblia, meu irmão, na teologia sistemática, só para os senhores entender, é preciso descobrir algo que se chama fio de ouro, que na linguagem teológica chama-se fio áureo. É aquilo que vai conduzir toda a cena do assunto ou fato em pauta naquele estudo que você está realizando. A Bíblia não é para ser feita uma leitura superficial. A Bíblia é um livro escrito durante séculos por profetas, apóstolos e discípulos. E, claro, sob a unção do Espírito Santo. Daí você precisar buscar vários contextos da época. Exemplo, o que eles pensavam, por que pensavam daquela forma, por que usou aquela palavra e não a outra palavra, e assim por diante, etc, etc. Irmãos, os grandes estudiosos da Bíblia jamais usou a Bíblia na língua vernácula da tradução dela. Nós falamos português. A nossa Bíblia é escrita em português. Na Itália, a Bíblia é escrita em italiano. Na Espanha, a Bíblia é escrita em espanhol. No Japão, a Bíblia é escrita em japonês. Aí, se nós pegarmos essas 4 traduções apenas que estou lhes mostrando e formos conferir, já iremos perceber que tem palavra que não vai bater com o mesmo significado e vai mudar todo o sentido verdadeiro do texto. A igreja de cada país faz uma tradução que seja compreensível ao seu leitor, sem precisar conhecer a origem da leitura. Mas quando você vai explicar um texto bíblico, basear uma doutrina ou fazer uma explicação teológica, aí você não pode se limitar em tradução que não tenha sido extraído da original. No caso, do hebraico, do aramaico ou do grego. Então, você precisa conhecer, no mínimo básico, além do português, para não sair interpretando um texto que no final do assunto se torna ou se tornará em pretexto. O assunto em pauta, extraordinariamente polêmico, que estou trabalhando com ele nesse momento, é o seguinte: Virgem Maria teve ou não teve outros filhos? Aqueles que não estudam, ou estudam de forma até errada, posso dizer, desta forma, o que importa se não teve ou se teve? E se teve, o que tem nisso? Ela era mulher casada, e se teve ou não teve, não tem problema nenhum. Mas observem bem, eu disse, aqueles que não estudam ou estudam de forma errada irão dizer isso. O que importa se teve ou não? Mas e se não teve? E se teve? Ela era mulher casada, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. Pois eu posso lhes afirmar sem medo de errar. Isso posso dar o nome de desculpa esfarrapada. Desculpa esfarrapada. Aí dizem, e se ela tivesse dito não ao arcanjo? Com certeza, o arcanjo arrumaria outra mulher e Jesus viria da mesma forma. Então, meus irmãos, eu posso lhes afirmar que para esses ou essas pessoas,
Virgem Maria não é importante de jeito nenhum, até o dia de hoje. Dizem que só Jesus é o importante, só Jesus é o Salvador, só Jesus, mais ninguém. Eu digo que isso é uma tese sem lógica. Sem lógica. Eu até diria, uma tese louca mesmo, uma tese louca. Porque o fato é que uma entre todas foi a escolhida. O nome da Virgem era Maria. E ela disse sim ao arcanjo. Esse é um fato concreto bíblico que jamais será mudado. É fato. Não adianta ficar vomitando heresias. Que se não fosse ela, seria outra. Porque não seria. É projeto de Deus. É fato e não suposição. É fato e não suposição. Igreja de Deus, que recebeu o Consolador e, por conseguinte, o último pastor por excelência, não lida com suposições. Nós lidamos com fato, seja ele histórico, bíblico e de fé. E o fato é que o nome da Virgem era Maria. Foi escolhida por Deus e ela disse sim. A encarnação aconteceu e o Verbo se fez carne. Irmãos, qual é a diferença da nossa igreja e as demais evangélicas quando o assunto é Virgem Maria Santíssima? Vou lhes mostrar. Para outras, ela é uma mulher qualquer como outras. Ela não tem nada de especial por ser a mãe do Cristo, do Senhor da vida eterna. Pois eu lhes digo, Maria foi preparada por Deus no útero de Ana para ser a mãe do Salvador, Imaculada Conceição, sem pecado. E nosso santo irmão Aldo, o grande profeta de Deus, publicou isso em boletim. Daí então, nós acreditarmos, e a Bíblia nos diz isso, que Maria nasceu sem pecado original. Irmãos, se deu este fato pelos méritos de Jesus. Vejam que lá adiante Jesus vai dizer que se conhece o fruto pela árvore. Uma árvore má não pode dar fruto bom, e uma árvore boa não pode dar fruto má. Isso está na Bíblia, é palavra de Deus. E nós agora vamos dizer que Isabel vai dizer que bendito é a mãe e que bendito é o fruto dela. Se o fruto é santo, é porque a árvore é santa. Porque uma árvore pecadora não pode dar fruto santo. Por isso que Maria foi preservada do pecado, pelos méritos de Jesus. Ah, tá, pois bem, vamos ao contexto. Se Maria fosse uma mulher qualquer, eu disse se Maria fosse, Jesus seria um homem qualquer. E se Jesus fosse um homem qualquer, aquele que morreu na cruz não poderia salvar ninguém, porque quem pecou foi o homem. Então somente o homem tinha que pagar seu pecado, mas o homem não podia remir o homem, tinha que ser Deus, mas Deus não podia morrer na cruz, porque quem pecou foi o homem. Então, o que fez Deus? Preste bem atenção, o que fez Deus? Ele une em Jesus a divindade e a humanidade. Por isso que Jesus é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem nascido da Virgem Maria. Quando nós falamos, irmãos, que ela é mãe de Deus, não é mãe de Deus Pai. Tem muita gente que pensa assim e critica, inclusive, de forma absurda, porque não entendeu ainda o texto. O arcanjo disse que ele é o Emanuel. E o que é Emanuel? Deus conosco. Mãe de Deus Filho, meu irmão. E o Pai, ele até disse, eu e o Pai somos um. Então ele é Deus, Deus Filho. Nesse caso, conforme pensam e entendem, Jesus não é Deus, é um adotado. Aí ele não pode salvar ninguém. É uma heresia isso, irmãos, que destrói a salvação.
Repito, meu irmão, nesse caso, Jesus não é Deus, é um adotado, aí ele não pode salvar ninguém, se for com essa ideologia que as pessoas têm. Isso é uma heresia que destrói a salvação, meu irmão. Vamos estudar mais a palavra de Deus, gente. Vamos estudar. Então fica claro que Maria é a mãe do Senhor e ele, Deus Pai, foi quem a escolheu para isso. E por que ele a escolheu? Porque ele a escolheu? Muito bem. Há 3 manifestações bíblicas. Eu estou falando de Bíblia, viu? Há 3 manifestações bíblicas que nos confirmam. A primeira, ela é saudada pelo arcanjo Gabriel. Bendita és tu entre as mulheres. Prestem bem atenção, ela é saudada por um arcanjo. Bendita és tu entre as mulheres. Isabel completa dizendo: de onde me vem a mãe do meu Senhor? É bíblico, meu irmão, está lá na Bíblia. Isabel recebendo Virgem Maria: de onde me vem a mãe do meu Senhor? Isabel reconhece: mãe do meu Senhor. E terceiro, quando a própria Virgem Maria, ela diz ao arcanjo: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Meu irmão, um arcanjo se inclina diante de Maria e diz: Deus te escolheu. Aí o senhor, a senhora, você, jovem, vem me dizer que Maria é uma mulher qualquer? Vai orar, vai pedir perdão a Deus. É o que eu te aconselho como pastor, ungido por esta igreja, ungido por Deus para servir nesta igreja. Vai orar e pedir perdão a Deus. Quando Maria entrou na casa de Isabel, o que diz a Bíblia? A casa ficou cheia de quê? Do Espírito Santo. Olhem só que coisa mais linda do mundo. Perdão. A casa ficou cheia do Espírito Santo. Imagina comigo esse texto bíblico. Não, imagina comigo esse texto bíblico. Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. O que é bem-aventurada, meu irmão, minha irmã? O que é bem-aventurada, meu pastor? Bem-aventurada é bendita, é santa. Aí eu vejo gente que se diz tão doutor na Bíblia, tão conhecedor da Bíblia, tão entendido da Bíblia, que diz morrer de amor por Jesus, mas não aceita a mãe dele. Tem a mãe dele como mulher qualquer. Já pararam para pensar nisso? Olha, para falar de Maria, é só olhar os seguintes pontos. Olhem só o que eu vou mostrar. Para falar de Maria, um arcanjo é enviado para falar com ela. Isabel lhe vê cheia do Espírito Santo e chama de mãe do meu Senhor. José lhe recebe por ordem de Deus. O arcanjo vem a ele e diz para ele: você vai recebê-la, porque o que está gerado nela é obra do Espírito Santo. O recado de Deus através de um arcanjo. João, ao pé da cruz, recebe-a por mãe e ela recebe-o por filho. Irmãos, isso é fantástico. Até porque, quando nós estudamos a teologia de João, o que é que nós entendemos? Ele nunca diz dele mesmo, o João, e sim ele usa que termo? O discípulo amado. O discípulo amado. E esse discípulo amado representa quem naquela linguagem? Representa a igreja. Por isso ele não diz eu, e sim o discípulo amado, que é a igreja. Vamos estudar. Isso mostra a igreja recebendo Maria como mãe da igreja. Olhem bem o que eu vou dizer. Isso mostra a igreja recebendo Maria como mãe da igreja. E o nosso santo primaz, o nosso grande pastor por excelência, ele mostrou isso em boletim para nós apostólico. Ele disse que Maria é sim mãe de Deus, mãe da igreja e mãe de todo aquele ou aquela que abrir o teu coração e deixar Maria entrar. Pois eu costumo dizer, quem é discípulo de Jesus
leva a mãe dele para casa, meus irmãos. Quem é discípulo de Jesus, leva a mãe dele para casa, coloca dentro da casa, dentro do teu coração. Por isso a palavra diz: vós sois templo, vós sois casa, vós sois moradia de Deus. E quem é discípulo de Jesus leva a mãe dele para dentro de si. Quando nós vemos na genealogia da família de Jesus, o que encontramos em Mateus capítulo 1, versos de 1 a 17? O que é que está escrito lá? Fulano gerou Cicrano, Cicrano gerou Bertano, Bertano gerou... E vai só gerou. E aí termina como, eu te pergunto? Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. E por que não continuou José gerou Jesus? Porque José não era o pai de Jesus. Aí se coloca Maria, porque ele nasceu dela, santíssima e imaculada. Quando continuamos a leitura em Mateus versos 18 a 20, do mesmo capítulo, vemos que José se recuou e não queria assumir o filho, porque no seu entendimento o filho não era dele. E de fato, meu irmão, minha irmã, o filho não era dele mesmo. O filho era obra do Espírito Santo. Não era filho dele, mas era obra do Espírito Santo, como sempre foi. Vá, portanto, no hebraico, no aramaico, e encontre na Bíblia, que eu quero ver, porque eu tenho certeza absoluta que não tem alguma tradução original que diz os filhos de Maria. Não existe. Isso não existe, a menos que seja uma tradução de fundo de quintal, como se dizem na linguagem da pirataria. Uma tradução bíblica que alguém cismou da mão de escrever e fez lá do seu próprio jeito. Portanto, não me venha para cá com esse argumento falido, dizer os filhos de Maria, que esta igreja apostólica não aceita e, por conseguinte, jamais aceitará. Nosso profeta nos deixou muito bem instruído a respeito desta santa gloriosa e nos disse até a cor dos seus olhos e de seus cabelos. Que coisa linda, irmãos! No português, meus irmãos, são filhos do meu pai ou da minha mãe. No português, irmãos, são os filhos do meu pai e da minha mãe. Mas no hebraico e no aramaico não é. E nunca foi. Daí você, o senhor, as senhoras, ler a Bíblia em português e sair falando tolice sem conhecimento algum da fonte original. No hebraico e no aramaico, quando é filho de, não se refere irmão de. No aramaico, nada é mais especial que a descendência. Vemos que está sempre assim, basta estudar. O Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, sempre há descendência. E quando quero falar de descendência, é muito melhor eu citar o pai e a mãe do que citar meus irmãos, até porque irmão tem pé de igualdade. No hebraico aramaico, a palavra irmão tem mais de 15 significados. Entre todos, a palavra primo, por exemplo. Daí o que acontece é que leem na Bíblia irmãos de Jesus. E de fato leem, porque está escrito lá. Leem na Bíblia irmãos de Jesus. E querem a todo custo que Maria seja mãe dessa filharada toda. E ainda dizem: mas está escrito. Meu irmão, está escrito. Irmãos, no Antigo Testamento, irmão não é irmão. Mas no Novo, quando escreve irmão de Jesus, aí tem que ser irmão, aí tem que ser filho de Maria. Pelo amor de Deus, vamos estudar, né, meu irmão? Por que no Novo Testamento se interpreta linhagem genealógica das 7 tribos de Israel e no Novo Testamento aí não se interpreta? Aí porque está escrito irmão, tem que ser irmão, mesmo sendo no hebraico e aramaico. Mesmo sendo que no hebraico e aramaico não existe a palavra primo. Cuidado, gente. Cuidado, meus amigos. Cuidado com o que dizem. Cuidado, sejam estudiosos na Bíblia e não apenas conhecedores, leitores. Em nenhuma passagem, ninguém é chamado filho de Maria, a não ser um. Repito,
em nenhuma passagem bíblica ninguém é chamado filho de Maria, a não ser um, Jesus, o Cristo. Leiam os 4 evangelhos e me mostre uma expressão que fale que alguém é filho de Maria. Não existe, porque a descendência era respeitada. Então, com muita alegria, a minha alegria não é ser irmão de, e sim filho de Jesus, filho de Maria. Que bênção, que glória, irmãos, que maravilhoso se entender esta palavra e ter a confirmação de um profeta, porque o nosso santo irmão Aldo, ele nos deixou isso claro. Há boletins editado pelo irmão Aldo, que mostrou isso, que falou isso de Maria. Agora eu quero mostrar uma coisa aos irmãos, lá em Marcos, no livro de São Marcos, capítulo 6, verso 3. Aliás, eu quero dizer que esse é o versículo que todos os que não aceitam Maria sabem de cor. Marcos capítulo 6, verso 3. É o versículo que todos os que não aceitam Maria sabem de cor. Eles sabem de cor. Quando se fala de Maria, já vem com Marcos 6, 3. Por que vem? Porque lá está registrado assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui conosco? Aí, todos os que acham os sabidões, os grandes conhecedores da Bíblia, caem direitinho, achando que este povo todo é filho de Maria. Se acham, esse povo acham. Mas eu quero citar 3 provas que Maria não teve mais filho. Vou citar 3 provas. Quando Jesus se perde no templo em Jerusalém, José e Maria voltam para buscá-lo. Não há relato bíblico nenhum de filhos ou irmãos, porque a família toda deveria estar junta. E a Bíblia relata só os 3, Jesus, Maria e José. Segundo, bodas em Canaã da Galileia. Estava apenas Maria, Jesus e os discípulos. Até porque São José já tinha falecido. Aliás, ele faleceu depois da perda de Jesus no templo e antes do batismo de Jesus. Maria ficou só com Jesus e ela foi morar na casa de Cleófas, que era irmão de José, seu cunhado. E que esses nomes citados como irmãos de Jesus são os filhos da esposa de Cleófas. Por isso, confirmamos que eram primos e não irmãos de Jesus. Para o judeu, olha, irmão, basta entender isso. Para o judeu, lei é lei. Até hoje, sempre foi. Para o judeu, lei é lei. Tem que ser cumprido. Quando o marido falecia, quem cuidava da viúva era o filho mais velho. Se o filho mais velho morresse, assumiria o mais novo. E assim ia acontecendo. A pergunta histórica é: por que Jesus na cruz entrega sua mãe para João? Pois eu vou lhe falar. A resposta é: porque Maria ficaria sozinha. Está claríssimo, Jesus não tinha outros irmãos. Maria, depois da morte de Jesus, ficou com os discípulos um tempo. Depois ela foi morar com João, construir uma casinha no alto de um monte. E morou sozinha. João morava lá embaixo, no mesmo monte, e é quem levava os alimentos e cuidava dela como sua própria mãe, como sua mãe. Vamos, irmãos, voltar ao texto. Quero voltar ao texto lá em Marcos capítulo 6, verso 3. Naquela palavrinha que todo mundo usa para arrumar irmão para Jesus, para arrumar filho de Maria. Não é esse o carpinteiro, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? Agora vamos na expressão grega. Por que eu estou falando vamos na expressão grega? Porque o Evangelho de São Marcos predomina e predominou o grego. Predomina e predominou o grego.
Ulhós Maria. Foi assim que Marcos escreveu, Ulhós Maria. Ulhós, esse não é o carpinteiro único filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Repito, Ulhós Maria. Foi assim que Marcos escreveu no grego. Ulhós, esse não é o carpinteiro único, eu disse e repito, único filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Primos de Jesus, sobrinhos de Maria. Vamos em Mateus capítulo 27, versículos 55 e 56. Estavam ali muitas mulheres de longe olhando. Haviam acompanhado Jesus desde a Galileia. Estavam entre elas Maria Madalena e Maria de Cleófas, o irmão de José. Maria, mãe de Tiago, José, a mãe dos filhos de Zebedeu. Olha, irmãos, só aqui eu já vejo que o Tiago e o José, citado lá em Marcos 6,3, já não são irmãos de Jesus, porque são os filhos da Maria de Cleófas. Por que citam Marcos 6,3 e não citam Mateus 27,55? Porque só interessa mostrar um versículo fora do contexto, isolado, gerando inclusive suposições e tornando em pretexto o fato. Quando nós vemos João 19,25, está escrito que perto da cruz permanece de pé tua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas. Porém, a mulher de Cleófas não era irmã de Maria Santíssima. Ela é esposa do irmão de José, Cleófas. E por que está escrito irmã? Porque no hebraico e aramaico eram chamados todos de irmãos. Creio que ficou mais que esclarecido que estes nomes citados como irmãos de Jesus não são seus irmãos, e sim primos, filhos de Maria de Cleófas, a esposa do irmão de São José. Mas eu ainda quero ir mais adiante. Por quê? Porque lá em Gálatas, capítulo 1, verso 18 e 19, ainda querem afirmar a existência de pelo menos mais um irmão de Jesus. É sim, querem afirmar, a todo custo, querem arrumar um filho a mais para Maria Santíssima. E vão lá em Gálatas 1, 18 e 19. Depois de passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro. E fiquei com ele 15 dias, e não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Viram como arrumaram um irmão para Jesus? Arrumaram um filho para Maria rapidinho? Mas olha, meus irmãos, esse Tiago era apóstolo. Basta ir na lista dos apóstolos lá em Mateus capítulo 10, versos 2 a 4, e irão ver o nome dos 12. Irão ver o nome dos 12, que são quais? Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariote, o que traiu Jesus. Então, meus irmãos, veja que está claro no texto que existem 2 Tiagos, porém um é filho de Zebedeu e o outro é filho de Alfeu. Daí eu lhes perguntar o que tem a ver Maria Santíssima com isso, para entenderem ser irmãos de Jesus da forma como se querem ver. E isso, digo mais, alguém quer ver desta forma, que se diz grande conhecedor das Escrituras Sagradas. Me desculpe, mas não é o tal do eu acho que define ou te dá o direito de fazer juízo de ninguém, e muito menos da Rainha Santíssima, a nossa santa e amada Virgem Maria. Não é o tal eu acho que define o caráter da palavra de Deus. Você pode sim achar o que quiser, e nós da Igreja Apostólica respeitamos inclusive. Agora, para tentar convencer e afirmar a fé dos outros, aí sim
você tem que ter algum conhecimento, e isso só se obtém estudando a palavra de Deus, e não lendo apenas versículo isolado e sair falando palavras que não as compete. Me desculpe pelo esclarecimento da forma como falei, mas a Igreja Apostólica ama e venera de todo o coração Virgem Maria Santíssima, Rainha dos Céus. E a conclusão é essa: Virgem Maria não teve outros filhos. O único filho de Maria se chama Jesus, o Cristo prometido. Essa é a grande verdade. Que Deus, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador e o nosso Santo Profeta possa vos abençoar e lhes dar o entendimento e sabedoria para saber interpretar as Escrituras Sagradas de acordo com a palavra inicial, que é: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Esta igreja crê, como diz as Escrituras. Daí, rios de água viva fluir como entendimento para aqueles que buscarem. Um grande abraço, Pastor Meira Filho.